No litoral da Bahia, a chuva vem do oceano, constante e forte. E na terra molhada, nasce uma vegetação luxuriante. A umidade entra pelo continente, mas logo esbarra numa serra. E daí para frente, o ambiente se torna cada vez mais seco, quase sem folhas. No meio do sertão, um enorme monumento de pedra marca o horizonte. Diante das correntes marítimas que sobraram, esta cordilheira antiga recebe muito mais água do que o entorno. E surge uma grande diversidade de formações. Rios que correm a maior parte do ano e cachoeiras impressionantes. Nesta expedição, conhecemos lugares extraordinários, onde é possível ir da floresta tropical até o semiárido e andar por cenários que foram o fundo de um oceano há mais de 1 bilhão de anos. De um lado, uma serra alta e uma floresta sempre verde. No outro extremo, nas encostas de morros voltados para o continente, uma vegetação esbranquiçada, cheia de espinhos. Entre as duas, um ambiente emaranhado, onde o solo é coberto por gravatás. E tudo isso quase no mesmo lugar, no tempo da caminhada de um dia. No centro-sul do estado da Bahia, fica o Parque Nacional de Boa Nova. Formado por 5 fragmentos descontínuos e um refúgio da vida silvestre de mesmo nome. As 2 unidades de conservação foram criadas juntas em 2010 e protegem uma área de serras e morros com 27 mil hectares. No primeiro dia de expedição fez sol e conhecemos a Serra da Ouricana, um conjunto de belas montanhas arredondadas cobertas por Mata Atlântica. Nesta serra misteriosa e pouco conhecida, de árvores imponentes e samambaias gigantes, nascem diversos riachos e córregos que formam cachoeiras de todos os tamanhos. Como as 3 cachoeiras, e uma impressionante queda d'água bem no limite da área do parque. A Cachoeira 7 de Setembro. O trabalho havia começado tarde e esperávamos voltar para conhecer melhor este lugar. Na manhã seguinte entrou uma frente fria e resolvemos seguir para o lado mais seco do parque. No alto de uma pequena colina, perto da cidade de Boa Nova, uma chuva fina caía. Apesar da pouca visibilidade, já dava para perceber que estávamos num lugar único. O tempo melhorou e voltamos à tarde. Encontramos uma formação completamente diferente. Árvores de tamanho médio cobriam o topo do morro e um mandacaru centenário se destacava na paisagem. Perto do solo, um mar de bromélias e galhos retorcidos, um ambiente impenetrável. A mata de cipó. No meio desta mata, escutamos o pio de uma ave. De repente, vários pássaros surgiram do nada e ficaram alvoroçados com aquele piado estranho. Tinha um casal de saís azuis bem agitado. Na verdade, a fêmea é verde e o macho azul.
Um grupo de saíras amarelas também estava ali para afugentar o dono do pio. Até o beija-flor apareceu e ficou com cara de bravo. Uma pipira preta pousou com jeito de poucos amigos. Foi quando avistamos o causador daquela confusão toda, um caburé. À primeira vista, a pequena ave não parece uma ameaça tão significativa. Mas esta corujinha de hábito diurno é um poderoso predador de grilos, esperanças e gafanhotos, e caça também pássaros e lagartos. Ela ficou um tempo aturando aquela malcriação, até perder a paciência e voar para longe na busca de vizinhanças melhores. Entre cipós e bromélias, melhor, gravatás, vive um pássaro que só existe neste lugar. O seu canto potente chama a atenção. Destemido, se aproxima sem cerimônia, mesmo sendo raro e famoso. É o gravatazeiro. Ali encontramos também pegadas de um veado catingueiro. De hábito diurno, este animal tímido vive solitário, a não ser no período reprodutivo, e circula por vários ambientes do parque. Na manhã seguinte, fomos para o trecho mais ao norte e descobrimos um cenário ainda mais original. O tempo estava meio encoberto e descia do céu uma neblina quase imperceptível. Subindo a encosta, uma vegetação que parece homogênea à distância esconde uma biodiversidade surpreendente. No caminho de poucos metros, observamos várias espécies de plantas, quase todas com alguma importância medicinal ou alimentícia, como a espinheira santa, o mamãozinho, a umburana, o maracujá de veado, a caatinga de porco e palmeiras como o ariri e o licuri. Passar por dentro da caatinga é viajar no tempo e desvendar o sertão, que apesar de tão falado, é mesmo bem desconhecido. No caminho, uma árvore importante para homens e bichos, um símbolo das caatingas, o umbuzeiro. Através dele sabemos a época do ano, como nos versos do sertanejo. Em agosto, o umbuzeiro é pau. Em setembro, ele refolha. Em outubro, flora e dá. Vem a chuva e a terra molha. Pequeninas folhas estavam nascendo e descemos até o fundo do vale, onde encontramos árvores poderosas, cobertas por uma estranha bromélia, algo fantasmagórica. É a barba de velho. Embaixo dessas árvores antigas, mais bromélias, centenas delas. Tudo isso em volta de um córrego seco com pedras e areia. E parece que vemos e ouvimos a água que corre só nos meses chuvosos. Fora desse período, sobra um caminho aconchegante para as horas quentes do dia. Numa das margens, um esqueleto de tatu-peba atrai a nossa curiosidade. Qual foi o motivo da morte? Será que foi a onça que caçou o tatu? Ou ele morreu de velhice ou indigestão? A onça parda com certeza passou por aqui em algum momento do dia. E se porventura encontrou o tatu, foi assim o fim dele. Mas o tatu-peba é um tipo especial de tatu que come de tudo, até carniça. Sabe lá como ele morreu ou por onde anda a onça? As caatingas são impressionantes.
surgiram há milhões de anos e ainda continuam por aqui. Sobrevivendo a tanta seca, se poderia imaginar que elas podem vencer qualquer coisa. Mas eis que surge o bicho-homem, que as destrói mais rápido do que elas conseguem se recuperar. E até neste local, que até bem pouco tempo não era protegido, uma parte do solo está nu e a terra foi desmatada. Na volta, uma bicuda, também chamada de cobra-cipó, atravessa a estrada. Uma serpente que gosta das horas quentes do dia e de comer lagartos. Dentro da mata seca, seu formato e cor criam um disfarce perfeito. E mal diferenciamos ela de um galho qualquer. Outro ambiente espetacular por aqui são os lajedos. Um cenário cinematográfico, com árvores espinhentas e muitas flores. Cada uma mais bela do que a outra. E cactos, como o cabeça de frade, que florescem também e atraem incríveis beija-flores. Cinza como uma pedra, uma espécie de ave engana os nossos olhos. Para vê-lo é preciso conhecer e ficar atento, até o bacurauzinho da caatinga se mexer. E não dá para desviar o olho, senão perde o rastro e o bicho vira pedra de novo. E ninguém mais vê. Entre os lajedos e as matas de cipó, encontramos num cupinzeiro o ninho de uma ave do sertão, o periquito da caatinga. Toda essa diversidade de ambientes fez deste lugar o lar de metade das espécies de pássaros da Bahia. E isto não é pouco. E a Bahia não é pequena. Um parque que mal acabou de nascer e que nem forma tem direito ainda, mas que já tem tanta beleza que chega a emocionar. Em pleno sertão, observamos uma vegetação típica das caatingas, ainda que bastante alterada na maior parte do caminho. De repente, no meio daquele ambiente semiárido, começa a cair uma chuva fraca, uma neblina, como eles chamam aqui. Passamos por ela. E onde esperávamos mais seca, encontramos uma serra monumental. Na verdade, o extremo norte de uma cordilheira antiga que vem de Minas Gerais até aqui, atravessando quase 1000 quilômetros. A Serra do Espinhaço ganha neste trecho o nome de Serra do Sincorá. Protegendo uma parte desta cadeia montanhosa, no centro do estado da Bahia, fica o Parque Nacional da Chapada Diamantina. Criado em 1985, protege uma área com mais de 152 mil hectares. A nossa expedição começou num dia meio nublado e do Vale do Capão, em Palmeiras, subimos uma encosta íngreme. Após o esforço da subida, caminhamos por um platô repleto de flores. O campo rupestre cobre a maior parte da serra.
beira do Planalto, um rio despenca 340 metros, num vale impressionante. Nesta época, o vento poderoso joga a água para cima e de longe vemos uma nuvem de vapor. Daí o nome Cachoeira da Fumaça. Perto dela, ficamos pequenos. E no paredão de pedra, rachado pelas forças da terra, vislumbramos a ação da água durante milhões de anos. Na volta, observamos ao longe um morro diferente, conhecido pelo nome de Morrão. No dia seguinte, resolvemos percorrer o vale onde se localiza este símbolo do parque. Depois de atravessar o rio Mucugezinho, caminhamos por entre uma vegetação arbustiva densa. Na beira e acompanhando este rio, a mata ciliar é bastante diversa. Logo, a trilha se torna mais aberta e passamos ao lado de um conjunto de morros chamado de Três Irmãos. Mesmo com o tempo chuvoso, observamos uma enorme variedade de plantas e de flores. Perto do nosso objetivo, a neblina apertou. Mesmo encoberto, o morrão é grandioso. Voltamos no dia seguinte e o encontramos despido de nuvens e névoa. E próximo a ele, um rio de águas claras que constrói na pedra uma singela cachoeira. Nos vales e campos da Chapada, vive uma espécie de ave rara e pouco conhecida. O beija-flor de gravata vermelha possui um colorido brilhante, facilmente identificável, e passa o dia se alimentando do néctar das flores. Do Vale do Capão partem vários caminhos para o alto da serra. Nestas escarpas, a vegetação se apresenta mais seca. Ainda assim, vários córregos descem a montanha e formam quedas d'água, como a das Rodas. Este córrego vai desaguar no Rio Preto, que desce o vale em direção a Mucugê. Na manhã seguinte, atravessamos um pequeno trecho de floresta não muito alta e chegamos a um ambiente mais aberto e rochoso, coberto por vegetação arbustiva com diversas espécies de cactos, bromélias, orquídeas e outras plantas. Um lugar onde a natureza ainda se recupera. Há 250 anos, descobriram diamantes na Chapada e o solo foi todo revirado. Pequenos montes de pedra e cascalho são resquícios desta atividade que entrou em decadência no início do século passado. Em muitos lugares onde havia uma floresta imponente, hoje, pela ausência de solo, só nasce vegetação rupestre. Na beira deste vale, construído pelo rio Ribeirão, a paisagem é espetacular. Vestígios dessas matas podem ser encontrados na beira de rios, em grotões e vales estreitos como este. Uma vegetação típica da Mata Atlântica. Subindo o vale, caminhamos por entre pedras na beira do rio.
trilha termina numa escarpa por onde a água cai do planalto e forma a Cachoeira do Sossego. Voltamos pelo mesmo caminho e passamos por rochas muito antigas. De perto, notamos que elas são compostas por sedimentos, pedras menores, conchas, areia e tudo o que ia se depositando na superfície deste lugar que já foi mar, deserto, foi mar de novo e depois virou serra. E tudo ficou registrado nestas rochas da Chapada. Um período de mais de 1 bilhão de anos. Nestes ambientes, em tocas no meio das pedras, vive um roedor típico das caatingas. O mocó tem um olfato aguçado e escala pedras e árvores com agilidade. Qualidades essenciais para quem se alimenta de folhas e frutos e precisa fugir de predadores. Ver o mocó não é nada fácil. Aliás, caminhando pela Chapada é muito difícil ver qualquer bicho. A caça já extinguiu muitas espécies. Os animais que sobraram são completamente ariscos. Para vê-los, só com uma câmera trap. Como uma fêmea de veado catingueiro, um casal de iraras, uma jaguatirica, vários gatos do mato e uma enorme onça parda. No retorno, subimos o Pai Inácio por entre uma vegetação com espécies de bromélias que só existem aqui. Este morro emblemático fica, na verdade, num parque natural municipal colado ao Parque Nacional. No alto dele, um chapadão quase plano, formado por pequenas dunas de areia fossilizada, resquícios de um deserto muito antigo, onde hoje nasce uma incrível vegetação rupestre, com velózias, clúzias e outras plantas. De lá avistamos mais uma vez o morrão. Um resto de mata de encosta e a trilha por onde passamos outro dia. No outro lado do morro, vemos a serra que continua fora do parque em direção ao interior do Brasil. E na estrada que segue para Lençóis, avistamos o que restou da floresta que deveria cobrir boa parte desta região há bem pouco tempo. Em mais um dia de expedição, fomos a um vilarejo chamado Guiné e subimos por um vão entre as pedras. Atravessamos um rio cercado pela mata ciliar e sempre vivas. Caminhamos pelos gerais do Rio Preto em trilhas que cortam um imenso campo limpo no alto da serra. Na beira, uma paisagem deslumbrante. O Vale do Pati e montanhas como o Morro do Castelo. Depois de descer o vale, em Mucugê, o Rio Preto corre lento e deságua no Paraguaçu. O encontro dos rios é espetacular. Esta cordilheira capta toda a umidade que vem do oceano e funciona como uma imensa caixa d'água, que através de seus inúmeros rios e córregos alimenta a bacia do rio Paraguaçu. Essencial não somente para o sertão que atravessa, mas também para Salvador, a capital do estado. No encontro desses rios, o garimpo deixou sua marca nas pedras cortadas que se amontoam pelas margens.
No meio dessas pedras, encontramos bromélias raio do sol. O Paraguaçu entra no parque como um córrego. 20 quilômetros depois, sairá dele um rio caudaloso. A parte leste do parque é a que recebe mais umidade do mar. E lá, além das matas de planalto que restaram, conhecemos um ambiente inusitado. Entre Andaraí e Lençóis, navegamos por um conjunto de canais e lagoas em pleno sertão. Nesta baixada, onde os rios São José, Santo Antônio e Utinga se encontram, surge o Pantanal dos Marimbus. Nele encontramos vegetações típicas de ambientes alagados, como o papiro e o aguapé. Perto do final da expedição, rumamos para Itaetê, no trecho sul do parque. Aqui, a caatinga se aproxima bem da chapada e subimos o rio em meio aos cactos e outras plantas típicas de lugares semiáridos. No fundo do vale, entre as rochas, surge uma floresta repleta de palmeiras, onde fomos cercados por milhares de borboletas. E caminhamos até a Cachoeira do Herculano, onde a água e o vento criam um espetáculo de grande beleza. No último dia da expedição, seguimos para o distrito de Cascavel, em Ibicoara. Subimos um morro não muito alto, coberto por vegetação rupestre. E atravessamos os gerais do Machambongo, cortado por diversos córregos e rios. Numa de suas beiradas, encontramos o rio Una, também conhecido por Riachão. Este rio cai num vale profundo e estreito e forma uma série de quedas impressionantes. Num cânion de tirar o fôlego, escondida no meio das rochas, uma das cachoeiras mais fantásticas deste lugar. A Cachoeira da Fumacinha. Em volta deste cânion, a vida transborda. Um lugar moldado durante um período de tempo muito além da nossa compreensão. Uma serra que guarda ainda muitos segredos e espécies que só existem aqui.